Sexta-feira foi um dia de bastante mau humor nos mercados, né, com quedas fortes ali na SP500, principalmente na Nasdaq, criando ali uma certa preocupação, né? O que está acontecendo? Será que chegamos ao topo? Será que agora vamos ter um crash? Afinal de contas, já vinha se arrastando, né, há muito tempo a questão de que o mercado estava sobrevalorizado. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho no capítulo de hoje. Como sempre, a gente precisa ter um pouquinho de calma e entender o que está acontecendo. E, inclusive, talvez no momento que você assista esse vídeo na segunda-feira, o mercado já comece, né? O mercado de futuro já comece a mudar. Então vamos ver aqui. Bom, primeiro que foi uma queda bem interessante, significativa, né? Onde você teve performances ruins tanto na SP500, mas principalmente na Nasdaq, que teve acho que um recorde aqui de queda, né, nesse índice, e também na Dow Jones. E você vê um pouco do contexto quando você pega aqui pela visão macro, digamos assim, né? Quando você olha aqui a SP500 com a queda de mais de 2,5% em um dia, bem significativo, e quem começa a voltar é o nosso famoso DXY, né? Então ele voltou finalmente ao patamar do 100 e também teve um grande salto aqui nos juros de 10 anos. Então, em princípio, você olha para isso e fala, olha, agora sim nós estamos no cenário de uma reversão, ou talvez nós estejamos ali no topo e agora o mercado vai começar a ver a realidade. Só que é muito importante a gente ver o outro lado da história, né? O que está acontecendo em relação à liquidez e ao regime em si, né? Você vê aqui, inclusive, uma grande queda, né? Cripto assim, foi incrível, né? Perdeu aqui quase 20% do market cap em um mês, né? Voltando aqui para 2,13 trilhões. O Bitcoin, obviamente, foi um dos que mais sofreu ali. Agora ele está até recuperando nesse exato momento que eu estou gravando aqui no domingo de madrugada, voltando aqui para casa dos 62, mas você vê literalmente uma queda vertiginosa aqui acontecendo, né? Então, que vai acontecer a partir de agora? Só Deus sabe, só que a grande questão é que o Bitcoin já veio, apesar de nós estarmos ali num momento bastante bullish na SP500, né, com a SP500 subindo e o M2 também subindo, né? Eu lembro claramente quando a gente conversou sobre esse assunto, muitas pessoas falando que é basicamente liquidez, faz o Bitcoin subir, né, principalmente contabilizado pelo M2, mas a gente vê que não é assim que as coisas funcionam, né? M2 não significa que vai necessariamente para Bitcoin. Pode até ter mais chance de entrar na SP500, mas mesmo assim também não significa esse tipo de fluxo. É sempre mais complexo do que a gente imagina. Então é bem interessante a gente ver aqui as coisas acontecendo, mas vamos lá. Agora é importante a gente sempre ter a visão maior em relação à liquidez, mas principalmente o que está começando a definir cada vez mais a liquidez, né? Então, por um lado, você tem todo o posicionamento, né, do refinanciamento, etc. Só que agora nós estamos numa posição que é cada vez mais importante a gente olhar para o tema statecraft. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você vê aqui o Trump, por exemplo, falando agora, né, recentemente, falando, olha, os Estados Unidos eles vão entrar aqui talvez mais ativamente nessa revolução da inteligência artificial do que muitos imaginam, porque se a gente não fizer isso, a China vai fazer isso. Então, é aquele grande tema onde os dois países ficam cada vez mais parecidos. E você viu a mesma coisa acontecer em tudo que é interesse nacional. Então você viu ali o Office of Strategic Capital, onde ele seleciona ali o ouro, o cobre, a prata, vários minerais, né, terras raras, etc., como algo estratégico. E aí você vê também setores sendo considerados como estratégicos. Esse é exatamente o mesmo playbook, né, digamos assim, da China fazendo esse tipo de movimento, né? Onde você tem setores como energia solar, etc., produção de energia elétrica, né? Que hoje é 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão fazendo, meio que tentando implementar dentro da estrutura americana, né? O berço dali da República, ou tendo um congresso, etc., e vários outros problemas que podem acontecer nos poderes tentando se controlar no famoso checks and balances. Você tem
essa briga, né, para poder implementar esse modelo o mais rapidamente possível, principalmente quando você tem um mandato ali de 4 anos e inclusive as midterms chegando agora em novembro. Então vai ser muito interessante ver a velocidade que isso é implementado. Mas por que isso é extremamente importante? Porque justamente quando você vê ali o que acontece, né, com, sei lá, empresas como Intel e várias outras de tecnologia, etc., você vê claramente como que as coisas vão influenciando, né? Inclusive, quando você vê aqui sei lá, né? Pega a SPY, por exemplo, a SP500, você vê claramente como que, por exemplo, uma guerra do Irã afeta aqui, criando esse vale, mas imediatamente quando você tem posts falando, né, sobre tudo que está acontecendo, etc. O próprio Trump diretamente tweetando sobre o assunto de, olha, não era para o mercado estar caindo, ele tem que estar subindo, a gente quer dar suporte. Você vê uma recuperação relativamente rápida. Então você tem essa queda, mas ao mesmo tempo você tem várias mensagens sendo mandadas pelo próprio governo de que, olha, nós estamos aqui para dar suporte a isso daqui. Lembrando, quando você olha esse gráfico, ele é também a aposentadoria dos americanos. Ele também é um funil de capital do resto do mundo para os Estados Unidos, né? E você vê isso refletido no DXY. Então, quanto mais ele suga capital, mais você tem uma certa força do dólar, que nem é necessariamente desejável pela administração. Então, você tem meio que esse equilíbrio, indo e voltando o tempo inteiro. E é claro que só de você fazer uma análise técnica não é a minha especialidade. Obviamente que em algum momento você ia ter que ter algum tipo de correção. Mas o mais importante, inclusive, é que a gente já falou, inclusive no nosso Substack, né, caso você não acompanhe, a gente tem não somente todos os vídeos que a gente faz aqui gratuitamente, em formato de artigo, sem propaganda como no YouTube, mas mais completo ainda, membros podem acompanhar o nosso portfólio, o que nós estamos fazendo. Inclusive, teve recentemente uma mudança de regime que fez com que a gente mudasse o nosso posicionamento, e ele acaba sendo bem surpreendente, né? Quando você entra num regime reflacionário, você tem todo um posicionamento feito para que se injete liquidez, pelo menos no mercado privado, né? E ao mesmo tempo, você tendo ali o Kevin Warsh entrando no Fed para a gente precisa esperar o que ele vai falar, né, para ver qual que vai ser o novo ritmo do Fed a partir de agora. Você também tem aquela questão de dizer, olha, não é o Fed não pode ser mais o salvador da pátria em tudo quanto é coisa, ou fazer com que seja completamente artificial baseado no Fed, mas eu quero tirar a regulamentação para que os bancos possam gerar essa liquidez mais na economia real. Então, isso com certeza vai mudar bastante a dinâmica que a gente vinha tendo em relação ao Jerome Powell. E outra coisa que assim, outras contracorrentes que vão ser muito interessantes, e eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso voltasse bem forte nos próximos dias, né, ou nas próximas semanas, ou até mesmo hoje, no momento que você está vendo esse vídeo, é o fato de que você tem ali uma migração dos mercados financeiros, do capital especificamente para o mercado financeiro, e indo literalmente para o mercado real, né? Construção de infraestrutura que está acontecendo agora é simplesmente gigantesca, né? Para tentar correr atrás de todo o prejuízo de antes nessa corrida da inteligência artificial, etc., que a gente nem sabe ainda dos impactos, né? Nós estamos começando a ver alguns agora, vou até fazer um capítulo sobre esse assunto, mas ainda tem uma série de incógnitas. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse índice da SP500, você ainda tem as empresas de inteligência artificial, e aí você vê uma notícia como essa aqui, né, como os Estados Unidos começando até a sugerir participar dessas empresas e comprar as ações da mesma forma que foi feito com a própria Intel, considerada como estratégica para os Estados Unidos. Então, tudo que é made in USA, né? Então, assim, a gente precisa ter suporte para essas empresas que são americanas, que vão fazer tudo nos Estados Unidos, etc. Então, você precisa pensar um pouco com a cabeça do Trump, né? Vale a pena deixar o mercado dar um crash ou eu vou dar sinais para isso voltar? E com certeza, independente de concordarmos ou não, gostarmos ou não, a única forma de você fazer o seu portfólio subir e ir para a direita é acompanhar literalmente o que está acontecendo. Mas aqui com certeza
ele traz aquele susto, mas de um mercado completamente acostumado, né, a só ver os números subirem, então provavelmente vai ser bem interessante. Se a gente tiver uma correção ali de 10, 15%, eu não veria nenhuma surpresa nisso, mas o regime em si mostra que nós podemos ter ali uma surpresa maior ainda quando muitos podem até acabar vendo ali meses à frente, né, olhando para trás no mercado que nós temos agora, de que talvez seja aí só o início de mais uma subida extraordinária que muitos consideram como impossível.